Fala, pessoal! Que ótimo ter todo mundo com a gente para mais este estudo. Hoje, nós vamos mergulhar direto numa narrativa histórica absolutamente fascinante que nos leva, literalmente, das profundezas do coração humano até as maiores batalhas do mundo antigo. Vamos explorar juntos os impressionantes relatos que estão no livro de Primeiras Crônicas, dos capítulos 17 ao 20. E só para a gente se organizar, nossa rota de hoje passa por 4 paradas: submissão à vontade divina, quando a bondade se ofende, estratégia, solidariedade e fé, e, fechando com chave de ouro, a queda dos gigantes. Podem parecer eventos totalmente separados, mas a gente vai ver que eles formam um mapa temático, onde o que acontece no interior muda tudo o que acontece no exterior. Bom, vamos começar pela nossa primeira parte. Submissão à vontade divina, lá no capítulo 17. Imagina a cena. O rei Davi está lá, morando num palácio incrível, e de repente bate aquele incômodo. A Arca da Aliança ainda ficava numa tenda super simples. Então, cheio de boas intenções, ele decide construir um templo majestoso em Jerusalém. Mas olha só o contraste aqui. De um lado, a gente tem o grande projeto físico de Davi. Do outro, a resposta divina que vem pelo profeta Natã. Deus simplesmente recusa a ideia de Davi e mostra um plano muito maior, um plano geracional. Não era Davi quem ia construir uma casa material. Na verdade, Deus é quem ia construir uma dinastia eterna para Davi. Aceitar isso exigiu aquela postura que os estudiosos chamam de grata resignação. É aceitar que, às vezes, os nossos melhores planos não são os planos definitivos. E isso nos leva a essa citação que é, no mínimo, poderosa. O texto diz que abandonar os próprios projetos exige intimidade. Não tem jeito. E o grande detalhe aqui é esse. Foi exatamente essa submissão silenciosa lá no íntimo, essa humildade de Davi perante a vontade divina, que deu a base para ele conquistar vitórias externas simplesmente estrondosas nos capítulos seguintes. Vamos ver como isso se desenrola na prática. O que já nos puxa para a nossa segunda parte, lá no capítulo 19, quando a bondade ofende. Aqui, a história sai do conforto do palácio e vai direto para a tensão das relações internacionais. O rei de Amon, uma nação vizinha, morre, e o filho dele, Hanum, assume o poder. Davi tenta fazer um gesto simples, manda conselheiros para prestar solidariedade. Mas olha como as coisas saem totalmente do controle em 4 passos rápidos. Primeiro, Davi envia os consoladores. Segundo, Hanum, com a cabeça envenenada por conselheiros que achavam que os homens de Davi eram espiões, comete um crime diplomático absurdo. Ele manda rapar metade da barba dos mensageiros e corta a roupa deles pela metade. Gente, no mundo antigo isso era a pior humilhação possível. Terceiro, quando os amonitas percebem o erro fatal que cometeram, o que eles fazem? Gastam uma fortuna contratando tropas mercenárias da Síria. E o quarto passo é o resultado inevitável: uma guerra internacional de proporções gigantescas. Tudo isso por causa de uma simples cortesia que foi completamente mal interpretada. É exatamente o que a gente chama de paranoia rejeitando a benevolência. E trazendo isso para a nossa realidade hoje, a conexão é fortíssima. Fica super claro que quem não compreende o que é graça tem uma dificuldade imensa de aceitar atos genuínos de compaixão. Igualzinho no passado, a sociedade hoje frequentemente reage com desconfiança, desdém ou até hostilidade contra a pura caridade cristã, sabe? Acabam caçando segundas intenções onde só existe bondade. Agora, a tensão sobe de vez enquanto a gente vai para o campo de batalha, na nossa terceira parte: estratégia, solidariedade e fé. Pensa no desespero. Depois daquele mal-entendido com Hanum, o exército de Israel se vê num vale, encurralado, pela frente e pela retaguarda. De um lado, os guerreiros amonitas, do outro, 32.000 carros de guerra sírios contratados a peso de ouro. Uma loucura. É aí que o general Joabe entra em cena. Deixando de lado os defeitos morais que a gente conhece de outras histórias, temos que admitir, a mente militar do cara era brilhante. Ele saca a armadilha na hora e divide as forças. Ele mesmo vai para a linha de frente mais perigosa contra os carros sírios e coloca o irmão dele, Abissai, para segurar os amonitas. Mas a grande sacada é o pacto de ajuda mútua. Se um dos lados estiver perdendo, o outro corre para ajudar. Uma aula pura de liderança, valorizando o trabalho em equipe e uma baita solidariedade no meio do caos. E antes do combate estourar, Joabe solta esse grito de guerra arrepiante: "Sê forte, pois pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça ao Senhor o que bem lhe parecer." Que frase espetacular!
É a combinação exata entre dar 100% do esforço humano e, ao mesmo tempo, entregar o resultado todinho nas mãos da soberania divina. Fazer absolutamente tudo que está ao alcance, sabendo que o desfecho pertence a Deus. E o resultado não podia ser outro. A vitória inicial de Joabe deixou a Síria tão furiosa que eles juntaram um exército ainda maior do outro lado do rio Eufrates. Só que dessa vez, o próprio rei Davi atravessa o Jordão para resolver a parada de vez. 40.000. Esse é o número absurdo de soldados de infantaria sírios derrotados naquele dia. Uma vitória esmagadora que não só salvou o povo, mas garantiu o controle absoluto de toda a região. O que nos leva ao grande clímax da nossa análise, o capítulo 20, a queda dos gigantes. O texto conta que era a virada do ano, a primavera, aquele momento em que as chuvas paravam e os reis normalmente saíam para a guerra. Mas presta atenção num detalhe super perigoso logo no comecinho do relato. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Ficar parado pode ser uma armadilha fatal. Os estudiosos alertam que foi bem aí, nesse momento de relaxamento no conforto do palácio, enquanto as tropas suavam no campo, que Davi acabou escorregando naquele trágico e famoso pecado com Batseba. Negligenciar o dever quase sempre escancara a porta para o fracasso moral. Enquanto isso, lá longe, a capital inimiga finalmente cai. E tem um detalhe que é de cair o queixo. 34. Esse era o peso em quilos daquela coroa de ouro maciço, cheia de pedras preciosas, que arrancaram da cabeça do rei inimigo em Rabá. Dá para imaginar? É o peso de uma criança grande na cabeça. Era o símbolo máximo de um triunfo físico absoluto. A partir daí, as cortinas dessa era de ouro vão se fechando com relatos de 3 batalhas simplesmente épicas. Os israelitas não estavam lutando só contra exércitos normais. Eram verdadeiras anomalias genéticas, os descendentes dos Refaíns, ou seja, gigantes literais. Heróis que nem sempre ganham os holofotes tiveram que assumir a bronca. Sibekai derrotou Sipai, Elanã derrubou Lame, que por acaso era irmão de Golias, e Jonatas, sobrinho de Davi, acabou com uma criatura bizarra lá em Gate. Pra gente ter noção do nível de coragem dessa galera, olha só os adversários. O Lame não usava uma lança normal. A haste da arma dele era grossa como um cilindro de tear, um poste. E aquele gigante de Gate? Tinha 24 dedos no total. A tática deles era sempre a mesma, ir pra frente do exército para insultar, fazer terror psicológico e intimidar a todos. Mas a coragem de Israel, plantada lá atrás naquela fé silenciosa, contagiou toda a nação. O mal foi cortado pela raiz. Então, o que a gente tira de tudo isso? Começamos vendo a rendição silenciosa no palácio de um líder que aprendeu a curvar a cabeça diante de um plano divino. E foi exatamente essa força interior que derrubou carros de guerra e abateu gigantes mutantes no campo de batalha. Quando a gente olha para a vida moderna, para aqueles hábitos teimosos, vícios e problemas que parecem assustadores e impossíveis de bater de frente, fica a pergunta: quais são os gigantes que precisam ser enfrentados hoje? E mais do que isso, existe a disposição de primeiro se submeter à vontade de Deus para só então alcançar essa verdadeira vitória externa? É algo para a gente pensar com carinho. Valeu demais por acompanhar mais esse estudo e até a próxima!